Como cantores, jogadores, como a música, os filmes, as séries têm um poder absurdo sobre nós e principalmente sobre os nossos filhos, as crianças. Às vezes, pais cristãos, até piedosos, se perguntam: por que o meu filho está se comportando assim? A resposta pode estar na cultura, em todas essas pessoas famosas que fazem a cabeça de toda uma geração. Não por acaso, agora tem até uma classificação para isso. O que você é? Eu sou influência. Na realidade, todos esses que estão na mídia influenciam seus filhos, influenciam a gente, por que não as nossas crianças? Hoje, eu quero lhe mostrar que a cultura, uma cultura podre, tem o poder de transformar até o absurdo em algo normal. E eu quero falar sobre o que nós podemos fazer para nos proteger e, mais ainda, proteger os nossos filhos. Então vamos lá, curta, gente, comente, se inscreva, isso ajuda o YouTube a entender. Poxa, se todo mundo está comentando e curtindo o vídeo é bom, o YouTube então lança o vídeo para um monte de gente, então me ajude. Vamos lá para mais um vídeo. Pessoal, eu vou começar com um exemplo de como que a cultura, por meio dos artistas, por exemplo, tem o poder de fazer a nossa cabeça. O ex-jogador de futebol Casagrande, a gente conhece, só defende ideias absurdas, ideias ridículas. São as ideias esquerdistas, que são ridículas. Eu já vi ele demonstrando, dando alguns shows de hipocrisia. Como, por exemplo, o Felipe Melo, um jogador, deu uma opinião política favorável ao Bolsonaro, dizendo, vou votar no Bolsonaro. Aí ele disse, o Casagrande, jogador representa um clube, não tem que opinar sobre política. Aí o Raí, ex-jogador de futebol, e na época ele era dirigente no São Paulo, ele também representa um clube. O Raí deu uma opinião política, só que defendendo o Lula, dizendo, vou votar no Lula. Aí sabe que o Casagrande falou? Aí o negócio é o seguinte, porque tem que opinar sim, vivemos num país democrático. O Felipe Melo não podia opinar, mas o Raí pode. Enfim, esse é o Casagrande. Agora, você quer saber de onde vem todo o pensamento dele? Todas as ideias furadas dele? Da música. Ele mesmo disse isso. Ele acabou de fazer 60 anos e escreveu um artigo no UOL contando um pouquinho sobre a sua história. Eu fui um adolescente da década de 1970, ligado às raízes da cultura hippie. Cresci ouvindo rock and roll, rock psicodélico e, claro, MPB, que formaram os meus valores, princípios e conceitos, filosofia de vida e ideologia política. Eu tenho dentro de mim um instinto de liberdade muito alto. Tá vendo? Ele não disse que leu os grandes livros dos grandes iluministas, um dos movimentos que explicam o nosso modo atual de vida relativista, hedonista, que é o que ele prega aí, que julga o ápice da vida como o sextou, em que o pessoal vai e enche a cara e dorme com o meio mundo. Isso é liberdade, um instinto de liberdade. Ele não leu os grandes pensadores. Ele disse que o que moldou a mente dele foi o rock, a música. Ele não disse que leu, por exemplo, Albert Camus, que em seu livro O Mito de Sísifo falou filosoficamente, de uma maneira mais rebuscada, que o mais racional neste mundo absurdo seria viver como Dom Juan, com uma mulher por noite. Não. Ele ouviu rock. E isso moldou o pensamento dele. Olha, e não é por acaso que ele tenha citado aqui o rock, que surgiu mesmo como um símbolo de uma juventude agressiva e revoltada. E, engraçado, tem uma música que retrata exatamente isso, a música American Pie. Você deve ter ouvido ela. Bye, bye, Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Já ouviram essa música? Eu não vou colocar aqui, porque da última vez coloquei direitos autorais e fiquei traumatizado. Mas enfim, American Pie seria um trocadilho. Esse é o título da música. American Pie seria um trocadilho para o dito popular, as American as apple pie, tão americano quanto uma torta de maçã. Então a música retrata então a cultura americana. A letra da música fala da morte da cultura americana, que é retratada pelo rock. Sim, o rock como símbolo da cultura. Os anos 50 foram os anos de ouro para o maior país de todos os tempos. Após a maior crise econômica do país durante a Grande Depressão de 1929 e a vitória na Segunda Guerra Mundial, os americanos eles viviam um período sem precedentes, bolso cheio, moral elevada, felizes com sua sociedade e cheios de esperança no amanhã. Mas aí houve uma ruptura aconteceu. E o tradicional estilo de vida americano da década de 50, que era moldado em torno da fé em Deus, de um país que foi fundado e moldado pela fé protestante, em torno do amor pela família e da confiança na força do indivíduo, tudo isso, esses valores foram sepultados no dia em que
que a música morreu. É isso que o autor está cantando. A canção então começa anunciando a morte da música, mas na realidade é a morte da cultura. A canção começa anunciando a morte da música, uma clara alusão ao falecimento de Buddy Holly, que era um dos grandes nomes da primeira fase do rock. E ele morreu em 1959. E a partir daí, o rock ele deixaria de ser uma canção alegre e se transformaria em pura rebeldia, sendo assim um dos símbolos mais evidentes da revolta da juventude transviada da década de 60. Ou seja, nos Estados Unidos, até a década de 50, o que imperava eram os valores cristãos, mas da década de 60 em diante houve uma ruptura. A cultura foi mudada. E como o autor da música American Pie retrata isso? Para retratar que essa cultura morreu, essa cultura passada dos Estados Unidos, dos americanos, baseada em Deus, no amor, na família, no indivíduo, isso morreu e agora houve uma mudança por meio de um símbolo, o rock. Tá vendo então como que a música é um dos grandes símbolos de uma cultura? Tá vendo o poder da música, dos cantores, dos artistas para influenciar toda uma geração e mudar um país? Por exemplo, eu era garoto. Quando eu era garoto, lá na Copa de 1994, eu estava com 12 anos. Como que isso molda e mexe com a cabecinha da criança, um jogador? Eu lembro, tinha um jogador chamado Raj nessa Copa, na Copa de 94. E ele era muito bom, se destacou demais. Eu jogava no ataque, eu queria ser jogador de futebol. Por causa do cara, eu comecei a jogar mais de meia. Ele jogava com a camisa 10, era um meia ali, meio ofensivo, por causa de um... Você acredita? Eu atrapalhei o meu futebol, porque eu era bom no ataque. Veja o poder de um cara na mídia. Eu lembro também que muitas vezes eu ouvia as pessoas dizendo assim, meu pai, às vezes outras pessoas, aquele jogador ele é irreverente. Rapaz, no começo eu nem sabia o que significava a palavra irreverente. Nem sabia. Mas eu fui notando, fui percebendo que era o quê? O cara, aquele cara é rebelde. Ele xingava o juiz, ele tinha um jeitão meio diferente dos outros. E aí eu acabei querendo ser rebelde também, ou melhor, irreverente. Por quê? Por conta de alguém na televisão. Uma pessoa que era um jogador, uma referência. Quer ver outro exemplo de como que a cultura, a mídia, jogadores, a televisão tem um poder poderosíssimo, tem um poder absurdo sobre nós? Tem um seriado que foi lançado recentemente na Netflix, se eu não me engano, O Gambito da Rainha. Gira em torno de uma protagonista que jogava xadrez. Veja que coisa assustadora. Por conta da série, gente, as vendas de xadrez aumentaram em 78%. E o aumento na venda de livros sobre o esporte, 603%. Pelo amor de Deus! Por conta de um seriado. A Juliette, ela, se eu não me engano, ela ganhou o BBB, alguma coisa assim, eu sei que ela participou do BBB. A Juliette, muito famosa, usou um vestido num show. Menos de 24 horas depois, as peças de roupa se esgotaram em todas as cores. O seu filho pode frequentar igreja, uma boa escola, homeschooling, mas se consome muito conteúdo ruim através das mídias, todo aquele trabalho bem feito no domingo e até às vezes na escola, vai tudo por água abaixo. Quer dizer, veja bem, não apenas o seu filho, você também. Se você pode frequentar uma boa igreja, mas só consome conteúdo ruim, a sua vida espiritual é afetada. Não adianta você ser fitness no domingo e durante a semana, séries ruins, acompanhar esses coaches que falam um monte de besteira. Não adianta, não adianta. Então, uma pregação bíblica seguido de 10 conteúdos, séries, músicas ruins, atrapalha tudo. Veja, por exemplo, um filme. Eu lembro quando eu era garoto, saiu um filme na minha época, chamado O Segredo de Brokeback Mountain. Era um filme que retratava o amor de 2 cowboys, 2 homens. É óbvio, nem assisti esse negócio. Mas, se você começa a assistir essas coisas, você vai se tornar gay? Não, mas você começa a se acostumar. Sabe, você não se torna gay, mas, puxa, é normal isso. Você não começa a ter a atitude bíblica de considerar que isso é errado. Portanto, a dica de ouro é, primeiro para você mesmo, adulto, evite o máximo tudo que é produzido pela essa cultura pop. Mas, gente, não sobra quase nada. Quando eu era, há algum tempo, eu gostava de até assistir aos filmes da Marvel. Não dá mais. É muito difícil sair alguma coisa boa hoje. Muito difícil. Recentemente saiu o filme Maverick. Gente, mas é a exceção, hein? É a exceção. É raro um filme como esse. Então, proteja a si mesmo de tudo aquilo que você se alimenta durante a semana. Que tipo de música você ouve? Que tipo de filme, série você ouve? E os seus filhos, então, mais ainda. Porque você, adulto, ainda até muitas vezes, até você não consegue deixar de ser influenciado. Agora, imagine seus filhos, então. Imagine os seus filhos. O meu filho, quando era garotinho, estava lá, viu um jogador, cortou o cabelo que nem de uma calopsita, do Neymar, chegou aqui em casa querendo cortar o cabelo que nem de calopsita. Eu falei, não, sai fora, rapaz.
Proteja os seus filhos de pastores hereges. Mas se você o protege de pastores hereges, mas o expõe a cantores, artistas encapetados, tudo complica. Então eu recomendo, em primeiro lugar, faça isso, evite o máximo dessa cultura pop, dessas coisas que não prestam, não alimente a sua alma com essas coisas. Segundo, assista a minha série Beleza, coloque seu filho para assistir, para mostrar que há padrões de belo na arte, na cultura, na música. Coloque-o para assistir, para que você comece a mudar o seu paladar e comece a falar, não, isso aqui eu não quero mais. Esse é um grande princípio também, que você se alimente de boas coisas, que você se desenvolva como ser humano e leve seu filho a se desenvolver como ser humano para que ele tenha um paladar apurado para coisas boas e rejeite então essas coisas ruins. Tome cuidado de si mesmo e principalmente de seus filhos. A cultura tem o poder de transformar até as coisas mais absurdas em coisas normais. Deixa um comentário aqui. Fala pra mim, teve alguém, um cantor, alguém que influenciou você? Na minha igreja tem um cara aqui que ele mora em São Paulo, ele torce pro Grêmio, sabe por quê? Porque Engenheiros do Havaí. O cara do Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí, era do Grêmio, né? O rapaz mora aqui, nunca foi pro Sul, gente. Torce pro Grêmio. Tá vendo o poder da cultura, de uma banda, da música, dos cantores? Deixa aqui um comentário. Você já foi influenciado? Seja sincero. Deixa um comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.